Amados, hoje é o dia das crianças. E nós não podíamos deixar de trazer uma palavra para a edificação da igreja acerca das crianças. Porque as crianças fazem parte do reino de Deus. Porque as crianças têm muito a nos ensinar. Porque Jesus amou profundamente também as crianças. E Jesus nos colocou como aqueles que vão ensinar as crianças. Nós somos chamados a amá-las, a cuidar delas. Alguém duvida que esses pais que nós vimos agora há pouco não vão dar tudo de si para ensinar essa criança? Amar esta criança, cumprir aquilo que Deus um dia determinou para nós. Portanto, amados, abramos nossas Bíblias. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 13. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 13. Que diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém. Irmãos e irmãs, é inegável que Jesus exercia um fascínio sobre as crianças. Criança tem um poder de visão assim muito grande. Criança não vai no colo de quem é marrudo, de quem é amarrado, quem está fechado, quem faz cara feia. Criança logo percebe e pula fora. Mas diante de Jesus, crianças eram levadas e elas também queriam ficar. Imagine a cena, Jesus pegando uma a uma as crianças, tomando-as nos braços e abençoando-as. Jesus compreendia a fragilidade deste pequeno ser que estava diante dele. Jesus sabia que essas crianças, não apenas daquela época, mas também da nossa época, estavam e estão diante de um mundo adulto, repleto de julgamentos errôneos e incompreensões acerca da criança. Nós precisamos saber cada vez mais sobre elas. Nós precisamos nos dedicar cada vez mais. Pais, mães, avós, igreja de Cristo, precisa dar tudo de si. A criança precisa, ela tem de ter este privilégio. Ela precisa saber que é especial para Deus, que é especial para nós. A existência humana, irmãos, ela tem vários ciclos. E a infância é um destes ciclos. Aliás, é o primeiro, né? A infância é o primeiro ciclo de uma vida que nasce. E um dia, todas essas crianças que estão aqui, que vieram aqui à frente, as crianças
familiares nossos, crianças que nós conhecemos, um dia essas crianças crescerão. Fique imaginando daqui, você consegue, Felipe, imaginar sua filha daqui 20 anos? Daqui 30 anos? Que coisa maravilhosa! Então as crianças crescerão. Entretanto, aquela criança que um dia ela foi, nunca desaparecerá dentro dela. Por isso que é possível olhar para os adultos hoje e reconhecer pistas de sua infância no passado. Dá para ver, dá para imaginar, dá para descobrir como é que foi aquela criança no passado e que de alguma forma ainda está viva dentro de você. E assim como nós hoje, homens e mulheres que seguiram a Jesus lá no passado, foram crianças também e enfrentaram suas dificuldades próprias, de sua idade, num mundo tão difícil e complicado como o nosso. Às vezes a gente exagera, né, dizendo que o nosso mundo e tal está pior. Irmãos, lá atrás não era fácil também não. Nos tempos de Jesus, tempos que havia grandes invasões, tempos de exércitos destruindo, matando, não era fácil ser criança lá. Então, amados, lendo as Escrituras, nós podemos imaginar um pouco como alguns personagens dela teriam sido quando crianças. E eu, para esse momento aqui, eu peguei 3 personagens como exemplos. Quero falar rápidas palavras sobre eles. O primeiro personagem que eu quero imaginar enquanto criança, um dos discípulos de Jesus, João. Então, o que vem à minha mente, amados, acerca daquele garoto Joãozinho, que era o mais jovem, que depois se tornou o mais jovem dos discípulos. Eu fico imaginando ali, aquele jovem se recostando no peito de Jesus. Mostra aí para nós, Felipe, por favor, João 13, 23. João 13, 23 vai mostrar que ele, lá naquele momento do lava-pés de Jesus, ele estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A versão na Bíblia, a mensagem diz que ele estava reclinado com a cabeça sobre o ombro de Jesus. E eu fiquei imaginando, irmãos, por quê? Por que esta proximidade, este toque físico que João estava dando em Jesus? Achegado a Jesus, reclinado sobre o ombro dele. Quem sabe o seu pai não tivesse tempo para abraçá-lo quando criança. Quem sabe? E ali ele estava, né, João, junto a Jesus, expressando a necessidade de tocar e ser tocado. Pois certamente era um menino sensível. Eu conheço muitos meninos sensíveis que gostam de ser abraçados, que gostam de pegar na mão da gente, né? Que gostam de sentar ao colo. E eu vejo o Joãozinho assim. E é por isso que na mesa que estavam ali todos os discípulos, ele se
aconchegava-se a Jesus. Eu acho que os outros falavam assim, olha lá, olha o moleque lá. Porque aquele Joãozinho era muito jovem, viu? O discípulo João era jovem. E eu acho que eles falavam assim, aquele menino lá, outra vez lá, encostado em Jesus. Que coisa boa, né, irmão? Eu também ia ficar assim. Né? Não ia ter lugar para todo mundo, né? Então, amados, é interessante que depois, João foi o único discípulo que não foi martirizado. Ele morreu de velho. E possivelmente mais de 90 anos de idade. E ele escreve não só o Evangelho, mas escreve as epístolas de João também, o Apocalipse. E já velho, nós ainda percebemos essa sensibilidade em seus livros, principalmente nas epístolas, sempre com vocábulos carinhosos. Alguém é capaz de me falar um vocábulo carinhoso que ele usa na epístola? Filhinhos, filhinhos, não façam isso, filhinhos, não façam aquilo. E tem mais um outro vocábulo que ele usa. Amados, né? Amados. Então, amados, João, o Joãozinho, possivelmente foi um menino assim. Talvez o seu pai não teve tempo de estar com ele, de pegá-lo ao colo, né? De levá-lo, de caminhar. E então, quando ele cresce e tem a oportunidade de estar ao lado de Jesus, ele não perde tempo. E ele vai e fica ao lado. Eu quero falar de um outro personagem, pequeno, Tomezinho. Tomezinho, que um dia se torna Tomé, e um dos 12. Eu imagino, irmãos, que como toda criança, ele depositava a mais completa confiança nos adultos. Que criança confia, não é? Se você fala uma coisa para ela, ela acredita. Ela confia em você. E talvez, amados, um dia ele tenha sido traído em sua confiança. E isso o marcou tanto e tanto, que eu acho que ele prometeu a si mesmo nunca mais confiar na palavra de ninguém. E desconfiar de tudo que lhe contavam. Imagino ele lá já adulto. Ah, é? Para os discípulos, né? O mestre ressuscitou? Coloca para nós aí, João 20, 25. João 20, 25. Olha o que ele fala para os discípulos. Diz assim, disseram então os outros discípulos, vimos o Senhor, né? Mas se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão do seu lado, de modo nenhum acreditarei. Olha lá o Tomezinho. Aí já não é mais Tomezinho, né? Olha lá o Tomé, expressando, né, a sua total desconfiança. Porque, quem sabe, quando ele era menino, traíram a sua confiança. Ele acreditava no adulto e o adulto traía. Acreditava em outro adulto e o adulto traía. E aí ele ficou com aquilo no coração marcado. Eu quero falar de uma terceira pessoa, um terceiro personagem. Aquela mulher samaritana que Jesus entabulou conversa à beira do poço. Talvez, amados, a Bíblia obviamente não fala sobre isso. Estamos fazendo aqui uma inferência, né? Talvez ela fora uma criança que nunca soube o que era ser amada pelo pai. Ou talvez nem conheceu seu pai. E quando ela se torna adulta, ela sai em busca desse amor em homens e mais homens. Mas sem nunca encontrar. E quando Jesus manda chamar seu marido, ela diz, eu não tenho marido. E o mestre replicou, verdade,
Você já teve 5. E esse sexto agora nem é teu marido. É? Então, amados, quem sabe aquela mulher samaritana, que a gente canta, né, sobre ela, à beira do poço, não foi uma menina que nunca teve um amor do pai. E aquilo fez falta para ela. Fez falta. Talvez olhasse as outras meninas, os seus pais, nos dias de hoje eu diria assim, os seus pais indo buscar na porta da escola, né? E ela não, né? Então alguma coisa aconteceu para que ela tivesse uma vida viciada em busca de um amor, mas que até aquele momento não tinha conseguido. Nós poderíamos citar mais personagens bíblicos. Quem sabe outro dia eu falo sobre Saulinho e Pedrinho. Saulinho, o que eu penso de Saulinho lá, né, que foi um menino, ele mesmo fala assim, olha, eu me sobrepujei a outros meninos da minha idade. Então ele já sabia desde pequeno que era o bom. Cara chato devia ser, né? Um menino chato, né? Então, e o Pedrinho é outra história também, né? Mas, amados, o objetivo seria, né, encontrar em cada um deles problemas familiares e existenciais, assim como os nossos. Irmãos, por que nós estamos falando desses problemas na infância desses homens e mulheres? É que toda lembrança dolorosa da infância, todo trauma adquirido na infância, se não for curado e digerido bem e despedido dele, é como se houvesse dentro de nós uma inflamação sempre latente na alma. É por isso que machucamos a quem amamos e ferimos a outros com nossas feridas. Por isso que é importante saber o que aconteceu, que feridas estão aí ainda abertas, porque o seu agir é de alguém que está muito ferido ou que foi muito ferido e hoje não confia mais em ninguém e não é capaz de amar mais ninguém. Alguém pode então dizer, pastor, então não tem mais jeito, né? A infância já se foi, já passou, já estou velho, né? Não tem mais jeito. E eu respondo, não eu, a Bíblia responde, tem jeito sim. Tem jeito sim. Há alguém que tem o poder de fazer novas todas as coisas. E quando eu me concedo a oportunidade de viver uma segunda infância, nascido da água e do Espírito, e agora tendo Deus como Abba Pai, eu não preciso mais ficar preso a um passado que foi doloroso. Porque este novo nascimento me faz renascer, onde essas feridas já não mais terão direção sobre a minha vida. E aqui a gente vê, amados, na Bíblia, que Deus reconstrói a história de cada um de nós. Deus reconstrói a história de vida que você teve, por mais difícil que tenha sido, por mais traumática que tenha sido. Deus reconstrói sempre a partir desse material torto que lhe apresentamos. Então, amados, não se trata de amnésia do que você viveu, mas de Deus dá um novo significado ao que você passou.
Numa frase, Jesus ressignifica a nossa vida. Não é mais a nossa mente pensando, tendo ódio, tendo raiva, sofrendo ali com o passado, porque sempre estaremos vendo sob o nosso ponto de vista. A partir do momento que Jesus ressignifica a minha vida, eu olho de uma nova maneira. Não mais os olhos da culpa ou da vergonha, como aquela mulher samaritana podia ter. E eu imagino que tinha culpa e vergonha. Já não são mais esses olhos, irmãos, mas uma nova visão que Deus nos dá sobre a nossa existência. E depois de 6 maridos, que nem era marido, o 6º, aquela mulher vai lá na cidade, chama o povo e descobriu o mestre e tal, e volta. Aliás, ela até deixou o cântaro lá e vai e volta, porque ela trouxe gente. Irmãos, nós não sabemos como é que foi a vida daquela mulher, mas Jesus ressignificou a vida dela. É claro que isso é um caminho obviamente difícil. Porque o caminho fácil, irmãos, é a gente continuar a repetir indefinidamente nossas doenças, nossos traumas e nossas neuroses. É por isso que está sempre repetindo. E não sara, e não cura. Jesus quer nos dar uma nova visão daquilo que nós vivemos. Porque, amados, se eu não fui amado no passado, se eu fui traído em minha confiança, se eu carrego traumas e ressentimentos de uma infância não propriamente feliz, eu tenho agora a oportunidade, quando eu encontro Cristo, de me reconhecer amado por Ele. E aí então, eu sou reconhecido, eu sou respeitado por Jesus, não importa o meu passado, e nele eu tenho uma nova posição de dignidade. Irmãos e irmãs, a realidade de ser amado por Deus sara feridas, restitui a dignidade e traz libertação de toda a servidão emocional do passado. Você crê nisto? Jesus pode fazer isto. Jesus pode fazer isto. Não importa o que vivemos. E quanta gente eu conheço, e nós conhecemos assim, que teve uma vida onde era para dizer assim, essa pessoa, pelo que ela viveu, deveria viver errado o resto da vida. Tão trágica que foi a sua existência, a sua infância, não teve amor, foi abusado. Mas olha como essa pessoa está vivendo. Consegue partilhar o amor, dar amor, viver em família, viver em comunhão numa igreja. Sabe por quê? Porque Jesus ressignificou a vida desta pessoa. Então, irmãos e irmãs, caminhando aqui para o final, quando eu me concedo a oportunidade de viver uma segunda infância, nascido da água e do Espírito, e agora tendo Deus como Abba Pai, eu não preciso mais ficar preso a um passado doloroso. E nós então podemos ser adultos, vivendo com uma criança tratada diante de Deus. Uma criança que pula, que festeja, e quando se cansa, corre para o colo do pai. Essa frase é uma poesia do português
Álvaro de Campos, um dos nomes de Fernando Pessoa. Ele diz: eu quero ser uma criança que pula, que chapinha sobre a água, festeja e quando se cansa corre para o colo do pai. Que nesta noite, cada um com a sua criança, tudo aquilo que você viveu, que não foi bom. Existe um mito, irmãos, o mito da infância feliz. A infância que foi tudo bem, foi tudo maravilha e tal. Olha, é meio complicado isso. Sempre há coisas que marcam. Sempre há coisas que ficam ali como uma ferida e acabam dirigindo a nossa vida. Esse que é o problema. Aquilo dirige a nossa vida, dirige o nosso olhar. Tipo essa questão, né, do Tomezinho. Eu nunca mais vou confiar em ninguém. Me traíram, me enganaram. Nunca mais vou confiar. E aí, quase que ele perde a bênção de ver Jesus, né? Por conta de uma ideia fixa. Outro dia a gente fala sobre isso de ideia fixa, né? Que às vezes domina a nossa vida e tira a nossa liberdade de vivermos em criatividade. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe. Que a sua criança aí dentro reconheça que existe um Deus, existe um Jesus que pode dar um novo significado àquilo que você viveu. Eu creio no poder deste Jesus. Eu creio. Porque senão, amados, não somente eu, mas talvez você também, nós estaríamos aqui só para ficar lamuriando o acontecido. Ah, porque me aconteceu isso? Aí você conta uma história triste, a outra pessoa diz assim: isso aí não é nada, você não sabe a minha, né? E vai contar uma coisa pior ainda, né, para você. Então a gente nem vai começar. Apenas dizendo que Jesus pode mudar tudo isso. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, quero orar por você. Deus Pai, que um dia aproximou-se de nós e através do seu Filho Jesus nos deu nova vida. Ó Deus amado, esteja, Senhor, neste momento, curando as crianças que nós somos. Aquela criança que você viveu, sofreu, foi marcada, perdeu a confiança nas pessoas, perdeu a confiança na vida, perdeu a confiança em Deus. Deus pode mudar isto. Deus muda histórias. Aqueles homens e mulheres que seguiram a Jesus, todos eles tiveram infâncias difíceis, traumática talvez, mas o Senhor Jesus as curou. Senhor Jesus os abençoou. E nesta noite, ó Pai, nós te pedimos esta mesma bênção. Ó Pai, dá um novo olhar para cada adulto que aí está. Tira, Senhor, aquele olhar da criança que foi machucada, mas dá um olhar de um adulto que está sendo curado. Dá a oportunidade de viver uma nova infância, ó Deus, a partir do nascimento no Espírito Santo, que cada um pode ter ao abrir a sua vida para Jesus. Ó Deus, que nesta noite, esta criança que um dia nós somos, se alegre, sabendo que o Senhor cura de todo o mal que ela sofreu. E ó Deus, nós te louvamos pela vida do pequeno Ravi Emanuel. Nós não sabemos, ó Deus, o que ele viveu nesses 4 meses e nos 9 meses de gestação. Não sabemos. Mas o Senhor já está lhe providenciando cura. O Senhor já está lhe providenciando um lar. A sua expressão de alegria nós já vemos, é porque ele já sabe que é amado. Não apenas por pessoas, mas amado por Jesus. Sim, ó Pai, muito obrigado, porque o Ravi Emanuel nos ensina
que o Senhor nos tira da onde nós estamos e nos dá a esperança de uma nova vida. Abençoa, Senhor, o teu povo aqui reunido, o teu povo que nos assiste, ó Pai amado, que também onde estiver, receba esta graça maravilhosa que só Jesus pode dar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.